Ouvimos diariamente se falar um pouco sobre a cultura das empresas. Algumas das palavras da vez agora são ESG, diversidade e agilidade, por exemplo. Mas, de fato, será que isso é real? Será que vemos isso realmente no nosso dia a dia? Essa é a intenção do vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre a cultura das empresas e como você pode entender essa cultura para conseguir se ajudar e alavancar a sua carreira, ser promovido e alcançar alguns outros objetivos que você tenha na sua carreira. Olá, eu sou Fábio Oliveira, sou consultor sênior de engenharia e projetos e nesse canal aqui eu trago algumas coisas falando sobre projetos, sobre carreira e como a gente consegue utilizar e entender alguns conceitos profissionais para conseguir potencializar e alavancar a nossa carreira. Mas se você veio e é de uma área talvez diferente da minha, de engenharia, não se preocupe. Aqui a intenção é falarmos um pouco de forma fácil sobre projetos para pessoas de todas as áreas possíveis. Recursos humanos, jurídico, finanças, engenharia. Então, para quem não necessariamente é um gestor de projetos, mas acaba fazendo alguns projetos no seu dia a dia e principalmente como utilizar desses projetos, desses conhecimentos de projetos de carreira para conseguir alavancar a sua carreira e potencializar e poder fazer você ganhar mais. Antes da gente falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre cultura empresarial, é interessante a gente entender primeiramente o que é a cultura de uma empresa. A cultura de uma empresa são alguns valores, conceitos e a forma que as pessoas que estão ali trabalhando aplicam no seu dia a dia. E aí, diferente talvez do que muitas vezes a gente vê como missão, valores que são escritos pela empresa, a cultura na verdade é como de fato as pessoas agem dentro daquele ambiente. Então vamos pegar um exemplo do nosso país, por exemplo, o Brasil. A cultura do Brasil é ser um país com pessoas um pouco mais calorosas, um pouco mais gentis, que tem um contato humano muito maior. Isso faz parte da nossa cultura. Independente muitas vezes se a gente tem uma frase, um slogan da vez, muitas vezes na política, a nossa cultura é essa, independente do que muitas vezes está escrito. É algo que a gente aprende e faz ao longo de toda a vida, independente muitas vezes de quem está nos representando. Isso faz parte da nossa cultura. Vou usar um exemplo, o Carnaval. O Carnaval é uma festa que faz parte da cultura brasileira. Então, independente de quem está passando, muitas vezes algumas gerações passando, o Carnaval vem se mostrando, vem se consolidando e continua acontecendo porque faz parte da nossa cultura. Assim como quando a gente vai, por exemplo, para o Amazonas, eles têm a festa do boi, vamos dizer, do boi garantido, boi caprichoso. Isso faz parte da cultura do amazonense. Eles esperam, eles trabalham, eles crescem vendo isso. E isso faz parte da cultura deles, independente do que está escrito ou não. Já nas empresas, às vezes a gente vê um movimento, muitas vezes, de nós somos dessa forma, nós fazemos isso, esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. Mas, independente do que está escrito ou não, a gente precisa entender, mensurar e saber como essa empresa de fato funciona para a gente conseguir realmente entender isso e potencializar um pouco as nossas atividades. Então, muitas vezes, a gente ouve algumas palavras da moda, vou pegar o exemplo do ESG, que é sobre governança ambiental, sobre sustentabilidade. Hoje está muito em voga as empresas se preocupando com isso ou falando sobre isso, mas de fato isso faz parte da cultura das empresas? Algumas empresas sim, porque você vê no dia a dia que praticamente todos os profissionais que trabalham ali, todo mundo que trabalha ali naquela empresa se preocupa com isso. Então isso faz parte da cultura da empresa. Em alguns outros casos não. Às vezes é algo que a empresa vende muito bem, que faz, que executa, mas não é algo presente no dia a dia das pessoas. Então não faz parte da cultura realmente das empresas. Então isso é bem importante a gente saber para conseguir entender como a gente consegue se posicionar independente de alguns discursos, de um discurso ou outro. Uma outra palavra que está muito na moda é agilidade. Somos extremamente ágeis,
mudamos a forma de pensar de uma forma muito rápida e tudo mais. Mas quando você vê, às vezes, a empresa ela é uma empresa que é burocrática, que ela tem muitos processos, ela tem muitas questões padronizadas. E aí, muitas vezes, independente do que se fala nas campanhas internas ou nas campanhas externas, você sabe que aquela empresa é um pouco mais burocrática. Então, não necessariamente você vai conseguir essa questão da agilidade só porque alguém está falando de uma forma bonita e legal. Você vai conseguir implantar agilidade em alguns processos. Porque a cultura da empresa, como as pessoas se portam ali, elas já estão acostumadas a serem um pouco mais burocráticas e menos ágeis. Isso acontece e eu não estou falando aqui que um modelo é melhor do que o outro. Não é essa a minha intenção. É realmente que você consiga entender quais são essas nuances, quais são essas diferenças e de fato como acontece, como você consegue entender isso dentro da sua empresa e consegue se posicionar suas ações de forma consciente para se alinhar com realmente qual que é a cultura da empresa e conseguir evoluir dentro desse local. Então aqui, pegando um pouquinho o gancho do que eu estava falando, existe uma diferença, às vezes, muito grande entre o que se fala e o que realmente se vê na prática dentro das empresas. Existem algumas empresas que têm até um alinhamento muito direitinho entre o que é a cultura e o que se é falado sobre essa cultura. Mas em outros locais existe um descasamento muito grande. Então, eu ouvi em alguns lugares onde eu passei que a velocidade era o mais importante. Então, vamos errar, vamos lá, a gente vai, corrige no meio do caminho, erra, acerta, corrige e faz acontecer de uma forma muito veloz. Mas o que se via no dia a dia da empresa era que não se importava tanto, muitas vezes, com essa velocidade, e sim com a qualidade daquilo que estava sendo entregue. E aqui eu não estou falando que uma coisa não pode ser veloz e ter qualidade, mas geralmente, se você quer algo que seja mais veloz e está disposto a, em alguns momentos, não entregar algo tão pronto, com tanta qualidade e vai aprimorando ao longo do caminho, não necessariamente isso vai ser, na primeira vez que se faça isso, vai ser uma coisa com extrema qualidade. E aí, muitas vezes no discurso, as pessoas falavam muito sobre a velocidade, mas eu entendi que naquele ambiente, naquele local, se prezava muito mais para a qualidade da questão. Então, muitas vezes eu precisava ser veloz em alguns momentos, mas eu não podia de forma alguma abrir mão da qualidade. Já pegar um pouquinho para fazer algo que tivesse muita qualidade e fosse um pouco menos veloz, era mais aceito dentro daquele local. Então, entendendo isso, eu começo conscientemente a fazer as minhas ações alinhadas com isso. Então, eu comecei a tentar fazer as minhas ações, as minhas atividades, os meus projetos terem uma entrega com muito mais qualidade e com base nisso, quando isso estava muito consolidado, eu sabia como fazer isso com qualidade, eu entendia como eu conseguia acelerar isso, conseguia colocar um pouco mais de velocidade. Mas talvez algumas atividades, vamos pensar aqui um projeto que seria com muita qualidade em 4 meses, eu não ia fazer ele em 2 meses, eu não ia fazer ele em 3 meses, porque eu entendi que o alinhamento, no discurso se pedia velocidade, mas que as pessoas iam ir muito mais atrás da questão da qualidade. Então eu me preocupava muito mais com a qualidade e com base nisso tentava impor um pouco mais de velocidade. Então, a gente precisa entender que entre o discurso, entre o que as pessoas falam e, de fato, o que as pessoas fazem, existe um gap muito grande. Então, tem uma frase que eu ouço um pouco na internet, as pessoas falando, que elas se preocupam mais, elas acreditam muito mais no que as pessoas fazem do que no que aquelas pessoas falam. Porque muitas vezes elas falam algo, mas fazem outra coisa, ou de outra maneira, por exemplo. Isso é muito verdade. E às vezes de forma inconsciente as pessoas fazem isso. Não é que elas simplesmente querem ter um discurso que elas não acreditam, mas na cabeça delas ou na cultura da empresa, aquilo é diferente. E geralmente não é uma pessoa que faz a cultura da empresa ou a cultura de uma área, são várias pessoas. Então muitas vezes não importa tanto o quanto uma pessoa pensa
e sim como coletivo, como todas aquelas pessoas juntas agem. Então a gente precisa entender que pode existir muitas vezes um descasamento entre o que se fala e o que se vê praticado realmente. E entender isso de forma consciente pode te ajudar muito a conseguir alavancar sua carreira, porque você consegue alinhar de fato com o que é cultural naquela empresa, o que as pessoas realmente levam em consideração, e não muitas vezes só o que está num discurso. E aí, pensando nisso, você de fato consegue entender qual é a cultura da sua empresa, ou pelo menos a cultura da sua área? Consegue enxergar que muitas vezes pode haver um descasamento ou não, ou até um alinhamento entre o que se tem na sua área versus o que a cultura da empresa de uma forma geral prega? Isso é bem importante, a gente começar a fazer esse treinamento até mental, conseguir fazer de forma consciente essa avaliação, porque uma empresa também é formada de vários povos, vários grupos, vários coletivos. Então, muitas vezes você está numa área que tem uma cultura que talvez seja diferente da cultura da empresa, do restante da empresa. E às vezes esse descasamento também pode fazer com que você não consiga crescer da forma mais adequada possível, você não consiga alinhar as questões de atividade de uma forma um pouco mais adequada. Então é importante, de forma geral, conseguir ter um meio de transitar um pouquinho entre vários locais, várias equipes, vários departamentos dentro da sua empresa, para você conseguir começar a entender se de fato, às vezes, a sua atividade, as suas ações ou as ações da sua área estão alinhadas muitas vezes com a cultura do restante da empresa. Justamente porque assim, só ouvindo mais pessoas, entendendo mais pessoas, é que talvez a gente consiga entender que muitas vezes, olha, a expectativa da minha área muitas vezes é ser muito veloz. Vou pegar o exemplo do que eu estava falando anteriormente. Então, a expectativa da minha equipe é ser muito veloz, mas eu vejo que pela cultura da minha empresa, às vezes não é a velocidade, às vezes é a qualidade, ou às vezes é fazer corretamente, é fazer de forma padronizada. Então, às vezes não adianta muito eu ter uma visão de ou a minha equipe quer algo, ou eu quero algo, e isso ser diferente do que está acontecendo no restante da cultura da empresa. Muitas vezes a gente pensa que talvez olha, eu penso que a questão do atendimento ao cliente é a coisa mais importante que tem que ter, então eu vou batalhar muito com relação a isso. Só que daí, na verdade, talvez a cultura da sua empresa, ela entenda a questão do atendimento ao cliente como sendo uma coisa importante, mas o mais importante para a empresa, para a cultura da empresa, são os resultados. Então, para a empresa, o resultado fala por si. Então muitas vezes você está indo ou lutando, nadando contra uma maré, digamos assim, contra a correnteza, sendo que o restante da empresa, a cultura da empresa é muito voltada para resultados. Então, às vezes você pode ter feito os melhores atendimentos do mundo, mas se o resultado não foi aquilo que era o esperado, às vezes você não vai conseguir crescer, ou até pior, vai acabar sendo dispensado dessa empresa. Então, entenda e tente fazer o alinhamento entre as suas ações e o que você entende, o que você vê nessa empresa de uma forma geral, para você conseguir maximizar os seus resultados. E se em determinado momento você entender que a cultura daquela empresa não tem uma afinidade, você não tem uma afinidade tão grande com isso, imagine que vai ser muito difícil numa empresa às vezes muito grande você sozinho mudar essa cultura. Então talvez faça mais sentido você entender qual que é a sua forma de pensar e procurar alguma outra empresa que tenha um alinhamento, que já tenha uma cultura que seja um pouco mais parecida com o que é a sua atuação, quais são os seus princípios, no que você acredita, do que numa situação de você ficar brigando com muita gente para tentar mudar algumas coisas que talvez não vão ser mudadas. É impossível a mudança? Não, não é impossível, mas entenda que você vai ter um movimento muito maior para conseguir fazer com que aquilo mude, do que talvez ir para uma outra empresa que tenha já alguns desses princípios mais arraigados na cultura deles. E isso muitas vezes pode ser do estagiário até o presidente.
Em muitos momentos a gente tem novos presidentes na empresa e principalmente em empresas que são muito grandes, que muitas vezes eles chegam imaginando algo como uma cultura, porque é o que eles acreditam, e ao longo do tempo ele acaba não conseguindo atingir aquilo também. Porque realmente o que está na cultura, o que está arraigado nas pessoas, o que as pessoas de forma coletiva acreditam, é muito mais poderoso do que às vezes o que uma pessoa acredita. Então, por isso, comece a entender, comece a analisar de forma consciente quais são essas diferenças. E muitas vezes se você é uma pessoa que está muito ligada à diversidade, isso é um valor muito forte para você, mas você entende que na empresa que você está, isso atualmente não é algo tão levado a sério. Às vezes é aquele comercial bonitinho, aquela comunicação bonitinha, mas de fato você não ver acontecer, que isso acontece no dia a dia, entenda, levante ali, acenda aquela sua luzinha de alerta, porque pode fazer sentido talvez você ir para outro local onde isso de fato seja algo cultural, porque talvez seja um movimento muito mais difícil você acabar conquistando ou fazendo com que 5, 10, 20 mil pessoas mudem aquela forma coletiva de pensar, para que a diversidade muitas vezes comece a ser algo realmente praticado no dia a dia. Então é importantíssimo que você tenha consciência, que você entenda, que você saiba qual é a cultura de onde você está inserido. E se faz sentido você, muitas vezes quando não está tão inserido naquela cultura, se faz sentido você permanecer ali ou não. E aqui não é algo que eu estou falando para simplesmente joga tudo pro ar e saia sem nenhum destino. Não, mas se prepare muitas vezes para fazer uma transição para outro local onde você entenda que essa cultura realmente esteja um pouco mais preparada para aquilo, alinhada com seus valores, que provavelmente você vai ter um crescimento muito mais fácil e também você vai ter uma sensação de dever cumprido muito melhor do que talvez tentar mudar aquela empresa de uma forma geral. Outro ponto que muitas vezes eu vejo algumas pessoas diferenciando a questão de não, numa empresa maior, talvez a cultura já é mais consolidada, numa empresa menor, a cultura é menos consolidada. De fato, isso é uma coisa que eu, pelo menos, não acredito tanto assim. Eu realmente acho que, independente do tamanho da empresa, de fato já se criou uma cultura nessa empresa. Independente, talvez, do tamanho dela, óbvio, muitas vezes no começo, uma cultura ainda não está consolidada. Para uma empresa que é um pouco menor, que está no começo, talvez seja mais fácil mudar algumas coisas já no início. Mas depois que ela já atua por algum tempo, depois de 2, 3 anos, isso já está consolidado, independente do tamanho da empresa. Então você precisa entender que se você entrou numa empresa pequena, você entrou numa empresa grande e as pessoas ali de forma geral já se acostumaram, já fizeram, vamos dizer, um esqueleto, uma estrutura para aquela empresa, vai ser muito mais difícil você mudar aquilo, pelo menos de uma hora para outra. Então, muitas pessoas acabam se frustrando pensando que eu estou numa empresa pequena, que tem um dono e a cultura aqui não está muito alinhada com os meus princípios, por exemplo, eu vou para uma empresa maior. Só que aí ela chega na empresa maior e talvez os problemas sejam os mesmos, porque talvez a cultura seja muito parecida. E isso não quer dizer que as empresas todas tenham uma cultura igual, não é isso. A única questão é que empresas de pequeno, médio e grande porte, elas têm a sua cultura já um pouco consolidada. Então entenda, tente começar a descobrir qual é a cultura dessas empresas, muitas vezes antes de fazer um movimento, para ver se faz sentido para você ou não. Às vezes a gente pensa que o salário, a questão financeira é o principal indicador que a gente vai ter numa empresa, mas quando a gente pensa em carreira, é muito difícil você estar inserido em algum local onde a cultura não tem nada a ver com seus valores, com seus princípios, e você pensar que você vai ficar um longo tempo, que você vai conseguir crescer naquilo. O salário é importantíssimo, gente. Eu não estou falando aqui, não estou aqui para falar que ganhar dinheiro não é importante. Eu acho que a gente crescer na carreira é a gente evoluir financeiramente também, com toda a certeza do mundo.
Porém, esse não é o único ponto que a gente precisa avaliar. Muitas vezes, se você estiver inserido num local onde você está ganhando muito bem, mas aquilo não faz sentido para você, aquela cultura não tem um sentido para você, vai ser muito difícil você permanecer por algum tempo ou por muito tempo naquele local e continuar tendo aquela vontade de evoluir, de crescer e de entregar a cada dia. Assim como tem algumas pessoas que muitas vezes ficam 10 anos numa mesma empresa, às vezes não tiveram um reconhecimento financeiro ao longo desse tempo, mas elas não querem de forma alguma sair daquele local, porque muitas vezes aquilo que ela enxerga naquela empresa, aquela cultura, aquelas pessoas que ela vê naquela empresa fazem muito sentido para ela. Então talvez façam tanto sentido que a questão de financeira, vamos dizer, não seja o principal ponto para ela discutir de vou sair ou não. Então ela acaba ficando ali, porque ela acredita muito naquela cultura, ela gosta muito, ela se enxerga ali naquele ambiente. Então por isso que às vezes a gente vê pessoas com 15 anos dentro de uma instituição, não conseguiram ter uma evolução tão grande dentro desses 15 anos, mas elas permanecem ali, porque algo na cultura daquilo está muito alinhado com o que ela quer, o que ela espera, o que ela gosta e o que ela acredita. Então isso acaba fazendo com que a pessoa permaneça ali, muitas vezes sem crescimento. Então a cultura é algo muito forte dentro de uma empresa, e quando você acha isso dentro de uma empresa, consegue alinhar corretamente aquilo, o que você acredita com o que é realmente a cultura da empresa, é muito mais propenso a você permanecer ali e você conseguir ter atitudes, atividades, forma de pensar de uma forma que você permaneça ali e consiga crescer junto com isso. E uma outra coisa aí é uma pergunta que fica no começo dessa reflexão mas será que a cultura da empresa onde eu trabalho, ela é influenciada ou ela está só na mão do meu gestor, do meu líder? Eu particularmente acredito que não. Óbvio que assim, dentro de uma empresa, principalmente quando são empresas muito grandes, você tem uma cultura muitas vezes predominante, mas dentro de algumas áreas você tem algumas culturas que são diferentes ali. E aí talvez nisso seu gestor ou seu líder ele possa ter uma influência sobre aquela cultura que é um pouco mais centralizada e tudo dentro de uma área. Mas de forma geral, eu não acredito que sejam só os gestores que fazem essa cultura acontecer. Eu acho que é a somatória de todas as pessoas. Então entenda que muitas vezes você parece que seu chefe, seu gestor, ele tem uma visão daquilo, de como as coisas precisam acontecer, e você acha que é uma visão só dele, porque o discurso da empresa é diferente. Muitas das vezes não é. Às vezes é aquela diferença que eu falei um pouco antes entre o que se fala e o que de fato se faz. Muitas vezes, se esse gestor está há algum tempo ali, ele já se acostumou com qual que é a cultura da empresa. E por mais que se fale alguma coisa em alguma campanha interna que seja diferente daquilo, ele já se acostumou com aquilo. E aí, ele continua treinando e retransmitindo aquilo de forma até inconsciente às vezes. Então, eu realmente não acredito muitas vezes que a questão de gestores ou líderes sejam que influencia diretamente em qual é a cultura da empresa, e sim na somatória das pessoas. Então, às vezes, se você tem um gestor que ele é mais grosso, que ele pensa às vezes mais em resultados, que ele não está muito preocupado com as pessoas, tomem cuidado. Pode ser que ele seja um ponto fora da curva dentro daquela empresa, mas de forma geral, a cultura da empresa está arraigada nele, ele já acostumou com aquela cultura da empresa. Então, muitas vezes a atitude dele é muito similar com a cultura da empresa. Então, se a cultura da empresa é de resultados, ele vai fazer a questão de resultados. E muitas vezes naquelas campanhas motivacionais, a empresa vai falar que não, que o principal ativo dentro da empresa são as pessoas, mas pode ser que isso não aconteça. Então, muitas vezes, se você pensa que talvez as coisas mudem da noite para o dia, se o seu gestor mudar, em alguns casos, mas poucos casos, isso pode acontecer. Mas a tendência é que geralmente saia-se um gestor e um líder,
vai se colocar um outro gestor, outro líder que já foi treinado dentro daquela cultura também e que vai acabar, se ele não está inserido naquela cultura, em algum tempo ele vai acabar se transformando e tendo, vamos dizer, um reflexo de tudo que é essa cultura dessa empresa. E quando isso não acontece, muitas vezes veio uma pessoa de fora, ela não alinhou com a cultura ali daquela forma, do jeito que é feito, a tendência que essa pessoa saia é muito grande também. Então, por isso, novamente, entenda-se de fato qual é a cultura da sua empresa, porque pode ser que você tenha uma mudança de gestão e na sua cabeça seja algo que agora tudo vai mudar, muitas coisas vão mudar, pode ser que não, porque a cultura da empresa ela já está um pouco formada. Então, ela, independente talvez de quem venha, algumas coisas podem mudar, mas o que está lá no profundo realmente assim, já está um pouco enraizado e vai acabar continuando, exceto talvez em algumas mudanças estruturais muito grandes, mas que não é tão comum, principalmente para empresas que estão indo bem, que estão dando resultado financeiro para os acionistas. Muito difícil alguém novo chegando, cheio de gás, cheio de ideias novas, fazer com que toda aquela cultura mude de uma forma geral. E por último, pegando um pouquinho do gancho do que eu estava falando da forma anterior, você enxerga a diferença muitas vezes na ação entre pessoas que estão há muito tempo naquela empresa e pessoas que foram recém-admitidas, chegaram há pouco tempo? Em geral, sim. Por quê? Essas pessoas também, as pessoas que já estão ali há muito tempo, já se acostumaram, por mais que talvez elas não saibam, a qual é a cultura daquela empresa, qual é o dia a dia daquela empresa. Sendo que pessoas que estão chegando novas, elas trazem uma bagagem de outros locais onde eles já tiveram e trazem muitas vezes parte dessa cultura para o dia a dia daquela empresa. Mas podem perceber que de forma geral, quando as pessoas novas chegam, é muito comum que elas tentem mudar muitas coisas nos primeiros momentos e ao longo do tempo existem duas possibilidades. Ou ela entra dentro da cultura dessa nova empresa, se acostuma com isso e começa a agir daquela forma, ou muitas vezes ela vai procurar algum outro local, porque ela acabou não se ambientando, ela tentou mudar tudo, acabou conseguindo mudar pouquíssimas coisas e que talvez no longo prazo voltem a ser o que eram e acabem não mudando nada. Enquanto pessoas que já estão ali há bastante tempo já se acostumaram com aquilo. E por isso que muitas vezes para essas pessoas vai ser muito mais difícil ir para outro lugar, porque ela já está tão acostumada, ela já sabe como acontece de fato aquela cultura da empresa, que é muito difícil ela tentar se arriscar a ir para outro local, independente talvez da gratificação financeira que ela vai acontecer. Eu já ouvi particularmente algumas pessoas falando para mim muitas vezes assim: não, mas eu sei como funciona isso, eu já estou aqui há 15 anos, eu sei como isso funciona. E antes eu levava esse tipo de frase muitas vezes de uma forma muito pejorativa, de cara, não é porque isso sempre aconteceu que vai ter que continuar acontecendo. Mas eu entendi que, de certa forma, recurso que essa pessoa aprendeu e acostumou com aquilo e que provavelmente ela vai ter razão com relação a isso sempre foi assim, eu conheço isso. Vai ser muito mais fácil essa pessoa estar certa muitas vezes de olha, isso realmente acontece assim, é da cultura dessa empresa e vai permanecer, do que se ter uma mudança radical de agora nós não gostamos mais de azul, agora todo mundo gosta de verde. É um movimento que é difícil, pode acontecer, tá? Não estou falando que não aconteça, ele pode acontecer, mas é mais difícil e provavelmente não vai acontecer da noite para o dia, não é em um ano que se muda alguns critérios, alguns perfis da cultura de uma empresa. São alguns anos. Se você pega uma empresa muito grande, você vai ter uma mudança muitas vezes dessa cultura ao longo de 5 anos, 7 anos, 10 anos muitas vezes. Não algo que aconteça em 6 meses. Então, às vezes quando a gente vê o discurso muitas vezes de uma empresa que nós somos assim, mas a partir de agora nós mudamos totalmente a nossa mentalidade, nós vamos ser assim em 6 meses, em um ano, é muito provável que isso não vá acontecer.
é muito provável que exista uma frustração ou até assim, algumas pequenas coisas mudem, todo mundo entenda e imagine que existiu uma grande mudança, mas quando você vai ver, aquilo que estava no centro mesmo acabou não mudando tanto. Então é importantíssimo a gente entender isso. A nossa geração, talvez hoje, trabalhando, a gente consegue talvez ter uma mobilidade um pouco maior do que na época da minha mãe, por exemplo, que a intenção era realmente, eu entrei aqui independente de como seja essa empresa, eu quero ficar até o fim da vida. Hoje nós temos uma mobilidade muito mais aplicada talvez, então é muito mais comum as pessoas ficarem 3 anos em cada empresa e mudarem muitas vezes da empresa do que pessoas com 20 anos dentro do mesmo local. E eu não estou falando que uma coisa é melhor do que a outra, não é isso, não é essa a intenção, mas é que nós temos hoje, o mercado hoje tem uma visão, uma possibilidade dessa mobilidade de hoje eu me encaixo aqui, talvez em algum tempo eu não me encaixe mais, eu poder ir para outro local. E muitas vezes pode ser que ao longo da nossa carreira também não seja a cultura da empresa que mudou e por isso você se sente incomodado. Talvez a cultura da empresa não tenha mudado, mas você acabou mudando, você acabou evoluindo, suas ideias, sua forma de pensar pode ter mudado muito ao longo do tempo. Então, talvez se você se encaixava muito bem naquele local e agora não se encaixa mais, é muito provável que você tenha mudado suas ideias, suas ideologias, sua forma de pensar ou o que são os seus valores ao longo do tempo. E por isso, muitas vezes a gente acaba falando que não se encaixa mais em algum local e quer ir para outro ambiente, busque novas oportunidades. Então, isso é uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A intenção não era falar bem ou mal sobre uma forma ou outra de cultura, mas sim que você consiga entender quais são as nuances, quais são as diferenças, que você comece a entender como é a cultura da sua empresa para ver se de fato faz sentido você permanecer ali ou não, ou se faz sentido o como você alinhar as suas atividades, suas expectativas para conseguir crescer e alavancar a sua carreira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deem um like, comentem, compartilhem, usem os comentários aqui do YouTube para também que eu consiga respondê-los, para que eu consiga ter outros materiais para falar com vocês. Aproveitem e me sigam nas outras redes também, no Instagram como Fábio Oliveira Projetos, no LinkedIn. Acessem lá o LinkedIn também, que eu acabo postando diariamente. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!